Antes de começar, quero recordar novamente que não tomarei como base o livro, somente a premissa do princípio correspondente. O segundo princípio, o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O Caibalion. Este princípio demonstra que existe uma harmonia ou semelhança entre o Criador e a criatura, bem como do plano mais elevado em relação aos demais planos, indo do sutil ao espesso e do espesso ao sutil, de cima até embaixo e de baixo até em cima. É isso que, de certa forma, faz com que sintamos ao meditar sobre cada um dos princípios que neles podemos ver a essência dos demais, e ainda nos indica que temos uma essência divina, pois de outra forma nossa comunicação com o divino ou mesmo a suposição de sua existência nos seria impossível. Este, sendo o segundo princípio, nos transmite o conceito de dualidade vertical, e com isso a correspondência, que já nos insinua sua contraparte horizontal, da qual falaremos no princípio de polaridade. Simplificando o conceito de espírito e matéria, podemos dizer que a ideia é proporcional à coisa, bem como a coisa é proporcional a uma ideia que a corresponde. Charles Sanders Peirce nos explica que o pensamento é fruto de um incômodo causado pela dúvida. Em sua teoria, recebemos um estímulo em nossos sentidos, provenientes do mundo exterior, que nos causa o desconforto da dúvida. E como a finalidade da mente é, através do pensamento, chegar ao conforto da crença, ela começa a trabalhar as ideias até que dê por atingido o seu objetivo. Não sabemos de algo e isso nos traz agonia, por isso buscamos respostas, e na ausência delas muitas vezes ignoramos a pergunta e sentimos medo do desconhecido. Ou pior, inventamos uma resposta, é o que chamamos de preconceito. Ou ainda nos contentamos com uma meia resposta dada por outros, e assim nascem todos os tipos de conteúdos rasos, criados não com o objetivo de informar, mas somente entreter ou nos convencer de absurdos, sejam estes no campo político, religioso, científico ou outros. Quanto menos nos sentimos confortáveis com meias respostas, mais buscamos os meios de nos aproximarmos daquilo que chamamos de verdade. E por isso Sócrates afirmava nada saber, pois chegar à crença é cessar o pensamento, e este não deve ser o objetivo do filósofo, livre pensador, buscador ou iniciado. O princípio de correspondência, portanto, deve ser para nós um movimento, e não uma estagnação. É preciso ter em mente que à medida em que se sabe de algo, nos dá um esplendor ainda maior do que ignoramos. É com vista às necessidades que a humanidade cria as mais diversas invenções, e com isso podemos dizer que o copo é proporcional à sede, a cama ao cansaço, enfim, a finalidade à necessidade, e assim se torna claro que não havendo necessidade, a coisa perde sua razão de ser, bem como o copo que, sem a sede, é ignorado como se não existisse. Outra coisa que aqui podemos ver é o objetivo da propaganda. Parece irônico, mas posso afirmar que nada de que necessitamos realmente carece de publicidade. Mas a publicidade existe para criar em nós essa necessidade, e só quando cremos que precisamos é que buscamos adquirir algo. A vida é como uma corrida que recomeça sempre que alcançamos a linha de chegada, e por isso sempre sentimos necessidades e, sem um objetivo mais profundo, muitos de nós acabam por preencher a vida com coisas. Somos o que lemos, o que vestimos, o que comemos, as coisas que temos e tudo aquilo a que damos prioridade. Somos semelhantes a tudo com o qual nos cercamos. Alguns chegam a dizer que nossa personalidade é algo similar às 5 pessoas mais próximas de nós. E possivelmente os que afirmam isso não estão distantes da verdade. A ciência dirá que o homem surgiu a partir da evolução do macaco. Os iniciados dirão que o espírito humano engendrou um corpo para lhe servir de receptáculo.
Talvez para o cético a primeira premissa seja verdadeira e a outra falsa, mas para os de espírito livre, ambas são plausíveis. A ideia precede a coisa, assim afirmava o filósofo Sócrates, e com base no hermetismo podemos concordar. Mas antes de prosseguir, quero desfazer uma pequena confusão muito comum. O termo hermetismo nada tem a ver com hermético fechado, não diretamente, muito embora essa classe de estudos fosse restrita aos que participavam do templo. Seu nome, na verdade, deriva de Hermes, nome grego e não egípcio, já que os textos egípcios foram conservados e chegaram até nós pelos gregos. E Trismegistos, que significa 3 vezes grande. Por que 3 vezes? Porque podemos, de forma a simplificar os conceitos, dividir os planos de manifestação em 3. E Hermes Trismegistus era grande em todos eles. O princípio de correspondência nos diz que esses planos devem ser correlatos, e alguns podem questionar por qual razão falamos de 3 planos se estamos a falar do segundo princípio. Ora, se somarmos 1 com o 2, teremos o 3. Matemática simples. E ainda, dos 2 pontos que formam uma linha, o terceiro aparece naturalmente como ponto médio entre um e o outro. O tempo pode ser dividido em 3, passado, presente e porvir. Os estados físicos fundamentais da matéria também são 3, o sólido, o líquido e gasoso. E ela ainda é definida por 3 dimensões, a altura, largura e profundidade, o princípio, o meio e o fim, ou a direita, a esquerda e o meio, todos correspondentes entre si. Percebem que assim 2 geram automaticamente um terceiro? De tal forma que ao darmos esses exemplos poderíamos estar nos referindo a uma única e mesma coisa? Essa única coisa, tríplice ao mesmo tempo, é o próprio homem em seus planos de correspondência, indo do físico à alma e da alma ao espírito, ou do espírito descendo à alma e dela ao corpo físico. Podemos ainda dizer que estamos a tratar do microcosmo e, por consequência ou correspondência, do macrocosmo. Com isso, podemos trocar o termo correspondência por outro mais apropriado ao ocultismo, a analogia, e é disto que se trata o segundo princípio. Ele nos indica que as coisas são análogas, e assim podemos afirmar pelas coisas sensíveis, ou que tocam nossos sentidos físicos. Pelas coisas visíveis podemos falar e chegar a alguma compreensão daquilo que é invisível. A água desce à terra em forma de chuva e sobe aos céus como vapor. Ambos, a chuva e o vapor, são claramente diferentes, porém são análogos em seu movimento. A luz, a visão, a razão aos números, ou a unidade, princípio criativo necessário ao universo, bem como ao espírito humano. São as analogias que nos permitem decifrar os símbolos ou intuí-los. Pela obra conhecemos o autor, bem como dizem que conhecemos a árvore pelos seus frutos. Não há como um insano estar certo de qualquer coisa, e aquele que depositar sua fé em tal homem é insano com ele. Aquele que profere palavras violentas é violento, e é possível determinar uma personalidade e até mais num relance rápido de como a pessoa fala e se porta, de como se veste, se está limpa e arrumada, se tem asseio ou carece dele. Mas lembremo-nos, não estamos aqui para nos preocupar com o outro, seja ele quem for. Então foquemos nosso olhar em nós mesmos e comecemos por avaliar quem somos através das nossas crenças e do que projetamos para o mundo. Tendo em mente que somos mais do que tribos e estilos, e que é preciso buscar sempre a paz e a harmonia, principalmente nos livrando daquilo que é excesso, mantendo foco naquilo que é necessário, a manutenção da nossa vida espiritual, material e social, de nossa saúde, principalmente das boas relações. Espero que se olhem no espelho de suas mentes e meditem a respeito de si mesmos, pois sem autoconhecimento não existe aprendizado ou desenvolvimento,
E é preciso saber aonde estamos para traçarmos metas realistas e assim fugirmos da fatalidade. Sejam todos muito bem-vindos ao Átrio do Templo. Até semana que vem.